E vamos lá, vamos falar aqui um pouco de gráfico, entrando um pouco no nosso bate-papo noturno. Dá pra gente observar, tá? Eu vou falar algumas coisas. Eu vou começar aqui primeiro no curto prazo, tá? Em 4 horas. Depois a gente vai indo mais para o macro, lembrando que o meu tipo de análise eu quero identificar muito mais tendências do que propriamente onde os preços irão parar. Mas a gente tem coisas interessantes a se observar aqui, inclusive que eu comentei na outra live, terça-feira, e que agora a gente começa a ver um desdobramento, um reflexo do que eu disse que poderia, né? Era um dos cenários, não sou o mago que cravou com a sua bola de cristal, tá? Por favor. Mas eu falei, olha, é uma possibilidade. Então, na última live a gente estava aqui no meio desse movimento, mais ou menos, né? Dia 3, então foi aqui dia 1º, né? Então a gente estava aqui ao longo desse movimento, não sei especificamente em que candle a gente estava, faixas de preço entre 44 e 45 mil dólares, uma belíssima recuperação por sinal. E o que eu comentei é que, diferente desse momento aqui, né, que eu tinha esperança da gente lateralizar dentro dessa faixa aqui de acumulação, eu acreditava que era muito plausível que dessa vez a gente não segurasse aqui dentro, como aparentemente não está segurando, né? A gente já está abaixo dessa linha de acumulação, lembrando que ela não é, né, uma linha extremamente rígida, assim. Eu só peguei pontos que foram de resistência, que atuaram como resistência e suporte, né? Nos gráficos de maior tempo eu consigo mostrar esses períodos em que a gente teve um bom movimento ali de trocas, independente de valorização ou redução de preço. A gente lateralizou e teve bastante movimentação, bastante volume nessas faixas de preço, tá? Então a gente veio recuperando, chegou a bater aqui em 45.500 praticamente. E eu comentei que era muito possível que a gente fizesse, né, um respiro ou um toque, era assim, dentro de uma visualização de mercado assim, natural, um movimento orgânico, seria um toque para consolidação dessa recuperação, né? Ou seja, a gente corrigir um pouco. E no gráfico de 4 horas, no diário a gente não consegue ver. Mas no dia 4, a gente tem esse ponto, né? Essa linha que desde o dia 24 de fevereiro a gente começou a usar ela como suporte, né? Ainda acima, tá vendo, de pontos. Esse aqui era o último ponto que eu tinha como um suporte importante para nossa continuidade de bull run, né? Para realmente não entrar em momentos muito mais sombrios, cara, tô na alergia. Muito mais sombrios e assim, de medo de mercado mesmo, de instabilidade do mercado, que a gente pudesse entrar numa, nem nenhuma recessão, mas buscar realmente um fundo, né, abaixo de 30 mil dólares seria complicado. Então a gente nem chegou a tocar nesse target aqui, mas quando a gente rompeu essa linha amarela, que é aquele suporte que vem lá de trás desde o início da nossa bull run, né, que é um suporte muito importante para a gente ainda assim, né, mesmo rompendo ele, fez um fundo ascendente, né? A gente tem aqui um primeiro fundo e a gente fez esse outro aqui em níveis acima de preço, tá? Então isso já é bullish para a gente. Mas, continuando aqui, a gente fez esse primeiro toque, né? Essa primeira sucessão de toques aqui que foram agulhadas, né? Mas a gente teve um primeiro toque aqui na base da vela e aqui mais à frente a gente teve mais 3 toques consecutivos, tá? Nessa mesma linha ascendente, tá? Que tem funcionado para a gente como um suporte. E eu falei da expectativa de que seria extremamente tranquilo, natural, não teria nada de errado, né? Digamos assim, nada desesperador, em que depois desse movimento forte de recuperação que a gente fez aqui, vamos pegar aqui para ter ideia de porcentagem, ou seja, a gente fez um movimento de 4, 8, 12, 16, 24, cara, 2 dias, né? Em 24 horas, mais ou menos, a gente conseguiu recuperar quase 20%. E assim, tudo bem que o Bitcoin é um ativo volátil, né? Eu entendo. Agora, em 2 dias, 20%, ainda mais se tratando de Bitcoin, é algo muito representativo. E é extremamente normal, principalmente depois de a gente ter visitado num passado muito recente, tá? Faixas de preço de 34 mil dólares. Então, assim, tem de todo tipo. Tem gente que
comprou, né, eventualmente aqui o fundo ou faixas de preço aqui próximo, 37, e aí realiza lucro aqui, é normal, você tem muita gente que está nesse mercado para se aproveitar dessas movimentações, da volatilidade do mercado e botar lucro no bolso, tá? Tem gente que tem uma visão realmente para curto prazo e não tem nada de errado nisso, mas tem gente também que, por exemplo, a gente viveu aqui, né, esse primeiro fundo aqui em meados, o que? Isso foi em janeiro, fevereiro aqui de 2022, não foi o primeiro fundo, né? Esse foi o segundo. Ou não? Não, foi isso mesmo. Foi a primeira correção recente, essa aqui foi a segunda, né? Então, em janeiro e fevereiro, pode ter gente que comprou aqui e realizou, pode ter gente que comprou aqui em 45 mil dólares, achando que daqui a gente ia decolar e retomar a bull run, e depois a gente fez mais esse movimento de correção, batendo 34 mil dólares. Então, quando o preço retorna para essa faixa de preço em que a pessoa comprou, ela realiza, mesmo assim, com prejuízo residual, ou com um pequeno lucro, ou assim, talvez até no 0 a 0, né? Porque ela fala, cara, pô, não recuperou agora, então assim, com a guerra, eu acho que as expectativas não são as melhores, e ela realiza. Então, é normal que quando a gente faça recuperações, né, dessa forma, e aí por diversos motivos, a gente tenha uma retração novamente, que é novamente não só uma retestagem, tá? A gente pode muito bem retestar aqui em 40.800, que foi até a faixa aqui de preço que eu trouxe nesse tweet, tem no Twitter do Plan C, e esse @ga_im também trouxe um tweet interessante falando que os vendedores entram em 44.4K. Desculpa a leitura só porque, enfim, é uma tradução e aí fica meio estranho às vezes, mas continuando aqui. Para quebrar com sucesso é preciso absorver liquidez agora um nível acima. O que ele quer dizer? A gente precisa, depois de um movimento desse forte de compra, né, de valorização, é normal que há um movimento de venda, tá? Para que a gente, num nível acima agora, busque novamente uma nova consolidação, entendeu? Então é um movimento natural e que é importante que a gente consiga se manter a níveis acima do que a gente estava anteriormente. Então ele traz aqui, em uma estrutura de alta, quando a liquidez é absorvida, o preço ganha um nível e restabelece a antiga região de resistência como suporte. No caso atual, 40.800 dólares é esse suporte. E aí, não coincidentemente, a gente tem essa linha de tendência aqui no curto prazo, lembrando que eu estou no gráfico de 4 horas, que se você for ver aqui, a nossa linha, né, num caso de uma correção mais forte, né, na continuidade dessa correção, caraca, meu mouse não está conseguindo ficar parado, vamos lá. A gente tem ela basicamente a nível de dólar, 40 mil dólares 879, 40 mil dólares 870, 40.800 no final das contas. Então, eu estou atento, tá, a esse nível de preço, principalmente. Pode ser uma boa oportunidade de dip. E aí, a gente tem que ficar atento para entender se, de fato, né, por exemplo, a gente vai encontrar suporte aqui em 48.800, ou se a gente, por exemplo, vai retornar aqui para um suporte um pouco mais embaixo, mas ainda assim seria, né? Pode observar uma continuidade de movimento assim, buscando uma ascensão, né? Não acho que a gente esteja... É uma grande consolidação, né? A grande verdade. Mas, como você pode perceber, essa linha amarela aqui, ela é íngreme, né? Ela está para cima. E mesmo rompendo aqui, mantendo essa estabilidade, mantendo esse suporte, a gente tende a continuar um crescimento. Mas, no final das contas, tá? Para mim, todo esse período aqui, ó, todas essas velas, né, de 4 horas, é um grande movimento de consolidação. É um movimento que tem quedas acentuadas, tem valorizações acentuadas, mas se você for parar para pensar, a gente está dentro daquela faixa de preço ali o tempo todo. A gente não sai de 35 e 45. A gente está nessa variação de 10 mil dólares, né, digamos assim, desde janeiro, tá? Então a gente está... O ano de 2022 basicamente está sendo um grande período ali de lateralização, mas que de certa forma a gente consegue manter, né, o mercado ali em crescimento em termos de valorização de preço, tá? Por mais que, né, agora esteja mais baixo do que a gente estava antes, do que a gente já esteve, né, em fevereiro, por exemplo, aqui em 45.600, também em outro momento.
mas eu vejo o mercado resistindo muito bem, tá, a essas crises que a gente está tendo no cenário macro.